Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor e vem com o Igor no canal do Vaga. Espero que todos vocês estejam bem. Grande abraço para todo mundo e no último dia da janela de transferências extra para os times que vão jogar o Super Mundial de Clubes se reforçarem, o Internacional também aproveitou para anunciar um reforço. Primeiro reforço para a sequência da temporada, para o segundo semestre, e nós vamos dar os detalhes sobre quem é esse jogador novo que o Internacional contratou, quais foram os moldes do negócio e também atualizar você sobre outras negociações que o Inter está fazendo, como por exemplo, um sonho do início da temporada, que foi tentado pela direção, no entanto não deu certo e agora parece que as coisas estão se encaminhando. Vamos falar sobre esse reforço que é esse possível reforço, melhor dizendo, que é para o setor de meio de campo. E também vamos falar um pouquinho sobre a próxima partida do Inter de novo, falando um pouco sobre o time que deve ir a campo e uma opção que Roger Machado deve ter na equipe titular. Beleza? Tudo neste conteúdo que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, sempre aqui embaixo os comentários para vocês interagirem, para nós conversarmos, debatermos sobre todos os assuntos referentes ao Internacional, certo? Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje! Alan Benítez, de 31 anos, lateral direito, é o novo reforço do Internacional. Colorado firmou um pré-contrato com o atleta, que está no Cerro Porteño do Paraguai, e ele se apresentará no CT Parque Gigante no dia 1º de julho, quando se junta ao grupo durante a intertemporada após a parada para o Super Mundial de Clubes. O Internacional fez o anúncio desse reforço hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, terça-feira, 9 de junho, e ele começou a sua carreira no Libertad do Paraguai, com passagens pelo Rubio Ñu, também do Paraguai, Benfica B, do Olímpia, no Minnesota United dos Estados Unidos e também no Cerro Porteño, 2 passagens, uma em 2021 e agora a última quando ele voltou ao clube paraguai em 2023 até esta temporada de 2025. E o Internacional fala em seu anúncio aqui no site e também nas redes sociais sobre as características do Alan Benítez, que seria um lateral direito com características ofensivas e defensivas equilibradas, também se destacando pela sua velocidade, capacidade de marcação e também apoio ao ataque. Então, Alan Benítez é o novo reforço do Internacional, repito, só se apresenta no dia 1º de julho, porque ele ainda tem contrato com o Cerro Porteño, se encerrando no final desse mês de junho, e aí depois vai ser liberado para vir a Porto Alegre e assim se apresentar oficialmente como o novo reforço do Internacional. E o Internacional segue no mercado em busca de reforços e Elian Irala, jovem jogador de 20 anos, segundo volante do São Lourenço da Argentina, ainda está na pauta do Colorado. Isso porque, de acordo com a informação apurada pelos colegas do Vozes do Gigante, após ouvir o sim de Elian Irala, saber que o jogador está interessado em vir a Porto Alegre para jogar no estádio Beira-Rio, mesmo com interesse de outras equipes, como por exemplo o Palmeiras, o Inter avançou nas negociações e está tratando dessa possível contratação junto diretamente com o clube, com o São Lourenço da Argentina. Essa informação nova trazida pelo Vozes do Gigante nesta terça-feira, certo? E o Internacional negociando a contratação do Elian Irala desta vez, nessa metade de ano que nós estamos, né? Vale lembrar que o Inter tentou a contratação do Irala no início dessa temporada, ouviu a seguinte pedida por parte dos argentinos: $3 milhões para a compra de 80% dos direitos federativos de Irala. E se a gente pegar esse valor aqui, gurizada, converter os $3 milhões para o real, dá mais ou menos 16 milhões e 700 mil reais. Realmente é um valor alto por um jogador que, é claro, é uma promessa, que tem 20 anos, que nesse momento, é verdade, está jogando fora da sua posição, não vem fazendo uma boa temporada, mas o Internacional segue interessado nesse jogador, porque, primeiro, é um segundo volante, é uma posição na qual o Inter precisa reforçar, ele também tem a expectativa de render uma boa grana, né, ter um retorno financeiro internacional no futuro e
também já mostrou muito potencial por ser um jogador com bom passe, com bom controle de bola, por ajudar muito também na transição de jogo. Então o Internacional segue interessado neste jogador e gostaria muito de contratá-lo, mas por conta desse valor fica muito difícil exercer essa negociação, né? Efetivar essa negociação. É bem difícil assim bancar 3 milhões de dólares, ainda mais talvez tendo que pagar com esse valor à vista, né? Daí já é uma opinião minha, não sei, aqui pelo menos a informação do Vozes não especifica essa questão, se pode ser à vista ou pode ser parcelado, né? Até vale citar aqui que o clube de Almagro passa por dificuldades financeiras nesse momento e precisa gerar caixa. Então, realmente, é 3 milhões de dólares ou nada. E como eu falei, muito difícil efetivar essa negociação. Agora falando sobre uma novidade que o Internacional deve ter na partida contra o Atlético Mineiro desta semana pelo Brasileirão, para a gente ir se encaminhando para o fim do nosso vídeo. A informação é do meu colega Bruno Flores, de GZH, que dá conta de que Roger Machado deve escalar Bruno Tabata no time titular que vai enfrentar o Galo na próxima quinta-feira. O Inter joga pela 12ª rodada do Brasileirão e Bruno Tabata está treinando normalmente em Porto Alegre e é uma das únicas alternativas para o meio de campo nesse momento, em virtude de vários desfalques que o Inter tem por lesão, né? Muitos jogadores no departamento médico, como vocês sabem. E o Tabata, inclusive, é o único meia para o lado que treina em Porto Alegre. Uma das alternativas que o Roger Machado teria para escalar o time titular também para esse setor, de lado do meio-campo, seria o Gustavo Prado. No entanto, ele está com a Seleção Brasileira Sub-20, inclusive participou da vitória da seleção sobre a Coreia do Sul por 4-0 nesta segunda-feira. Os guris estão se atrapalhando nas palavras aqui. E não participou das últimas atividades feitas no CT Parque Gigante, dos possíveis ajustes que o Roger Machado deve ter feito no time. Então a tendência, de acordo com o meu colega Bruno Flores, é de que o Bruno Tabata inicie entre os 11 titulares contra o Atlético Mineiro. Então, se a gente for pegar essa possibilidade que o Bruno está trazendo para nós, o Inter deve ir a campo com a seguinte escalação: Antony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon, Ronaldo, Bruno Henrique, Tabata ou Gustavo Prado, Romero, Wesley e Ricardo Matias. Tem também uma dúvida se o Roger pode manter o esquema com 2 volantes, né, o 4-2-3-1, ou pode optar novamente por aquele esquema com 3 volantes. Aí poderíamos ter, quem sabe, Ronaldo como primeiro homem de função no meio campo, e aí depois tendo um pouquinho mais à frente o Thiago Maia e o Bruno Henrique, certo? Então abriria a mão de um jogador pelo lado, mas enfim, acredito que o Roger vai optar por manter o esquema do 4-2-3-1 que o Internacional tem utilizado nas últimas partidas, certo? Gurizada, vou ficando por aqui. Era isso neste vídeo da tarde desta terça-feira e agradeço pelo carinho da audiência, como o Vaguinha sempre diz, e nos próximos vídeos eu ou ele voltamos para trazer mais informações sobre o Internacional para vocês, beleza? Aquele abraço, fui!